construções. Tudo na nossa vida depende de construção, depende de ser construído. Quando você era uma criança e vai para a escola, você começa a aprender algumas operações básicas da matemática e sobre aquilo que você aprende, como adição, posteriormente subtração, depois multiplicação, divisão, e aí vem raiz quadrada, potencialização, daí você aprende equações do primeiro e segundo grau, tudo aquilo que você sempre tende a aprender depois vem sendo construído sobre aquilo que você aprendeu antes. É por isso que quando a gente fala sobre construir, a gente precisa sempre se atentar ao processo. E uma das coisas que vai nos ajudar a construir algo e passar pelo processo é desenvolver a paciência. É por isso que Gálatas, capítulo de número 5, ele traz a paciência como um fruto do Espírito que está dentro de nós. Deus sabia que se nós fôssemos viver aqui na terra uma vida, dentro de tudo aquilo que Ele planejou, nós precisaríamos ter paciência. Não apenas paciência com as pessoas, mas paciência com nós mesmo, paciência conosco. Por quê? Porque toda mudança na nossa vida, na minha vida e na sua vida, leva tempo. Todo processo, ele precisa de tempo de maturação para que a gente mesmo consiga absorver. Existem mudanças que a gente não entende do dia para a noite. É como você entra em uma escola nova, em um emprego novo. Você precisa de um tempo para conhecer as pessoas, para estar familiarizado com o ambiente. E se essa adaptação ela leva tempo, nós vamos precisar ter paciência, porque alguns processos eles são mais fáceis, outros são mais difíceis. Quando uma pessoa termina um relacionamento, normalmente ela tende a pensar que é o fim, que tudo acabou, mas se ela desenvolve a paciência de passar para a situação e ela persevera, presta atenção nessas duas palavrinhas, ela vai alcançar êxito nessa situação. Por quê? Porque paciência e perseverança são pré-requisitos para todo aquele que quer construir uma vida de fato relevante, significativa, que vai transformar a história das pessoas. É um pouquinho sobre isso que eu quero falar ao seu coração e trazer ao seu coração essa manhã, no nosso devocional um pouquinho diferente, A gente não vai ler o Pedra Preciosa de Rick Renner, porque o meu Kindle decidiu apagar e desligar, e não ligar, e aí amanhã a gente dá continuidade nele. Mas esse é o que subiu no meu coração. Na maioria das vezes nós estamos tão imediatistas que a gente não tem paciência com nada e nem com ninguém. Nós não temos paciência com as pessoas, quando elas erram nós já queremos jogá-las fora. Nós não temos paciência, não é para estudar, para crescer, para desenvolver algo. Nós não temos paciência conosco mesmo. E o problema é que todas as vezes que a gente não tem de fato paciência nos processos, e principalmente com a gente sempre tende a abortar os planos, abortar as coisas. Lembra que a maioria das coisas da nossa vida acontece sempre de pouquinho em pouquinho. A maioria das pessoas aí fora, por causa da publicidade, por meio de cursos, elas tentam vender pra gente um sucesso não é rápido, um sucesso que acontece assim. Gente, nada na nossa vida acontece assim. É como a leitura de um livro. Se você pega um livro com 150 páginas, você precisa ler uma página depois da outra, porque senão você não entende aquilo que o livro está tentando trazer ao seu coração. Imagine que você senta agora e você pega o livro e você lê a última página. Você não vai entender o que o autor trouxe, você não vai entender toda a história, quais são os princípios, e assim também a nossa vida. A maioria de nós está tentando pular processos e ler o último capítulo da nossa vida. Tem muitos de nós que estamos tão obcecados pelo sucesso no futuro que nós esquecemos que o futuro é como o telhado de uma casa, que sem as estruturas das paredes, esse telhado não consegue ficar de pé. É por isso que no dia de hoje eu quero chamar a sua atenção. O que você tem feito hoje? O que você tem feito no agora? O quão paciente você está sendo com você? Quando nós falamos sobre aprendizado, nós estamos falando sobre andar de bicicleta. E quando você anda de bicicleta, é quase que impossível que você não tenha caído. Tem quem anda de bicicleta, rala joelho, quem anda de bicicleta cai de boca. Eu mesmo já ralei aqui a testa, já ralei cotovelo. Por quê? Porque existe um processo de aprendizado. O seu corpo está desenvolvendo o equilíbrio, o seu corpo está aprendendo como agir. É por isso que você fala, que quem anda de bicicleta nunca mais esquece. Porque quando você passa pelo processo de uma forma
forma completa, isso cria uma estrutura tão grande em você que pode passar o tempo e a estrutura vai permanecer. É como um pai e uma mãe que durante toda a infância de uma criança fala para ela sobre caráter, fala sobre não roubar, fala sobre não mentir. Você ouve tanto isso do seu pai e da sua mãe que cria-se uma estrutura em você, que quando você está diante de uma situação onde você pode usurpar algo, onde você pode mentir ou cometer um desvio de caráter, você imediatamente lembra daquilo que o seu pai disse. Você não se sente à vontade. Por quê? Porque uma estrutura foi criada. Isso funciona em todas as áreas da nossa vida. A paciência para criar estruturas e passar pelo processo é aquilo que vai nos garantir o sucesso da nossa vida. Uma pessoa que chega hoje na igreja, o apóstolo Paulo diz que ela não pode estar na frente de algumas coisas, porque ela ainda é neófita. O que é neófita? É ser nova na fé ou não experimentado. Ou seja, para que uma pessoa possa liderar algo na igreja, para que ela possa pregar, para que ela possa estar em uma condição onde agora ela é referência e influencia os outros, ela precisa de um tempo onde ela vai maturar, onde ela vai aprender e praticar, onde ela vai talvez cair, sim, porque cair faz parte do processo de crescimento. Gente, você não acerta 100%, quase não é que 100% das pessoas em algum momento elas irão errar, ou quando eu digo errar, não estou falando sobre pecados, não é que são, né, na escala aí de destruição, são muito grandes, mas eu falo sobre talvez como uma dieta, que você vai lá e você está fazendo lá 15 dias certinho, só que tem um dia que você vai lá e acaba escapando da dieta, você saiu, né? Como o exercício que você está ali fielmente indo na academia 5 vezes na semana, mas algo acontece, você falha naquela semana e vai só 4 dias, o que acontece? Você está em um processo e de repente algo não aconteceu como você deveria, mas você não joga tudo para o alto quando falhas acontecem ao longo do processo. Quando problemas se levantam, você retira os cacos, você respira, você conserta as coisas e você continua. O segredo do sucesso na vida do cristão está na perseverança. A gente percebe que Deus não nos joga fora quando nós erramos. É interessante que Jesus teve muitas chances de jogar e descartar Pedro, tá lembrado? Pedro chega diante dele e fala: não, você não vai para a cruz, isso certamente não vai acontecer na sua vida. E aí Jesus entende o espírito que estava influenciando Pedro, ele diz: ei, aparta de mim, Satanás. E aí você vê, querido, logo depois, né, de passar um tempo, Pedrão está lá e ele corta a orelha do soldado que estava vindo prender Jesus. E aí Jesus vai lá e repreende Pedro, Jesus cola, né, por uma cirurgia plástica instantânea e sobrenatural a orelha daquele soldado e repreende Pedro. Depois de passar um tempo, Pedro vai lá e nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Então a gente percebe Pedro, né, tendo muitas situações onde ele acaba errando e ele poderia de fato ser descartado por Deus. Mas por que Deus não faz? Porque Deus entendia através de Jesus que Pedro estava passando por um processo. Jesus mesmo diz para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Não foi a pregação de um dia que transformou a vida dos discípulos, mas foi diariamente, no café da manhã, no almoço, na janta, na tarde, nas madrugadas, que a palavra que foi sendo pregada por Jesus foi entrando no coração e na mente daqueles homens que foi transformando a vida deles. Ou seja, para que você transforme a sua mente, é necessário um processo. Para que você abandone os seus vícios da sua carne, do seu pecado, é necessário um processo. Eu vi algo muito interessante outro dia numa pesquisa e as pessoas falavam assim, que uma das dificuldades da pessoa abandonar o cigarro não está só na nicotina, mas está no vício, não é, de fazer isso aqui, ó, de trazer a mão à boca. Diz que o fumante ele tem essa memória muscular e o corpo quer fazer, não é, esse exercício, esse movimento, ele é viciado. É tão engraçado que hoje foi o primeiro dia que a Anne dormiu sem chupeta, né? Eu até desci aqui, vocês viram que eu atrasei alguns minutinhos, porque ela acordou. Para ela hoje foi uma noite muito difícil,
porque desde o momento em que ela foi dormir, ela combinou com a Kelly que hoje ia ser o dia de tirar. E ela foi deitar, enquanto ela estava deitando ali, estava tudo de boa, a gente brincando, fez a nossa oração. Só que a hora que ela foi tentar, ela virava para um outro, ela ficava, eu amo a minha Pepe, eu quero a minha Pepe. E aí a Kelly falava para ela, falei, filha, quando você estiver pronta para abandonar a sua chupeta, né, você vai conseguir. O papai e a mamãe tá aqui. Se você não quiser fazer hoje, a gente pode tentar amanhã. E aí ela falava assim, eu amo muito a minha Pepe, mas eu não quero dormir com a minha Pepe. Eu preciso deixar a minha Pepe. Né? E aí foi muito doido, porque chegou uma hora que a gente dando alguns tetês para ela, né, algumas mamadeiras, ela pegou no sono. Mas foi a madrugada inteira acordando, passando a mão, procurando a chupeta e a boquinha lá. É agora mesmo de manhã, né? Ela foi lá e ela vira para um lado, vira para o outro, um sono diferente, por quê? Porque é um processo, né? E o processo causa desconforto, o processo precisa de paciência. É bem provável que essa noite que nós vamos ter de quinta para sexta seja uma noite tão desafiadora quanto, mas sabe o que vai acontecendo? Se a Anne ficar firme no processo, ela vai conseguir abandonar aquilo que faz mal para ela. E a gente conversou, a gente falou, filha, no sua chupeta está fazendo mal para o seu dentinho e você precisa abandonar, porque senão lá na frente você vai ter que colocar aparelho como o papai colocou, você vai ter que fazer algumas coisas que não são legais. Sabe, gente, eu fiquei pensando com ela, né? Eu falei, puxa, se a minha filha precisa passar por processos assim, são processos desafiadores, né? São processos que mexem com essa memória muscular, com esses hábitos, por que isso seria diferente na nossa vida? Se a minha filha, que é uma criança, precisa aprender a passar pelo processo e ter paciência, por que é que a gente, como adulto, muitas vezes ainda não aprendeu o poder da paciência e da perseverança nos processos? E eu quero trazer exatamente isso para você nessa manhã. Existem coisas que você precisa viver, existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas você precisa entender os processos, você precisa perseverar, e do seu lado sempre vão ter pessoas falando sobre resultados imediatos, sempre pessoas contando histórias que parecem ser muito belas, mas não são histórias sustentáveis, não são vidas sustentáveis. Quantas vezes mesmo eu já perdi. Não é muito fácil o peso. Vocês devem ter acompanhado a gente brincando no Agora Vai, né? Aqui 30 dias, e fica esperto aí porque a gente vai fazer um outro desafio. Então em 30 dias eu lembro que eu perdi 8 quilos, não é? E foi muito difícil para mim, tive que fazer muito exercício, tive muita restrição. Só que o que aconteceu? Passou ali 2, 3 meses, os 8 quilos eles tinham voltado. Por quê? Porque eu não continuei, né, fazendo aquilo que eu estava fazendo. Não é? Logo eu entendo que todas as vezes que a gente tenta acelerar demais processos, nós vamos desanimar, nós vamos parar no meio. Então o melhor caminho para o sucesso é a estrada de paciência, perseverança e num tempo menos acelerado. A gente gosta muito de acelerar e a gente sempre fica 10 em 1, né? Vamos viver 20 em 1. A gente fala, esse ano você vai viver 7 anos em 1. Cuidado, sabe? Porque quando você acelera demais as coisas, talvez você esteja colocando um peso sobre a sua vida que você ainda não tem estruturas, não é de fato para suportar. Eu conheço mesmo pessoas que entraram no ministério de forma precoce, né? Foram ali levantadas como pastores, como professores, mas elas não tinham de fato uma estrutura para suportar aquilo. Passou-se um tempo, elas estavam o quê? Bebendo, frequentando pagode, elas estavam em toda uma vida deturpada. Por quê? Porque elas não aguentaram a pressão. Lembra? Toda capacidade de suportar algo está diretamente ligado com o que existe na estrutura. É por isso que a Bíblia fala sobre ter paciência, sobre ter perseverança. É por isso que a Bíblia fala sobre entender o processo. Eclesiastes fala sobre tempo para todas as coisas. Então, aprende isso de uma vez por todas. Por que é que existem coisas que não dão certo na nossa vida? Porque você tem pressa demais para fazer as coisas. Você quer tudo terminar rápido. Você quer ser o primeiro a terminar, você quer o primeiro a terminar de comer, o primeiro a emagrecer, o primeiro a fazer isso. E aí você vai lá talvez e você procura atalhos que eles não são, né, tão legais quanto você acha que eles são, porque eles minam de fato a sua estrutura. E aí a hora que chega ali, você precisa suportar algo maior, você sai do casamento. Por quê? Porque você fez tudo tão rápido que você não criou uma estrutura para casar. E aí quando você tem que suportar uma pressão financeira, você não consegue, porque você fez tudo tão rápido que você não tem a base, a sabedoria para agir da forma correta nessas situações. Então pega
chega hoje, e posso dar uma tarefinha para você? Pega aí um papel, depois pega o seu celular, depois que terminar a live, eu quero que você escreva áreas da sua vida que precisam ser desenvolvidas. Né? Eu não quero saber onde você vai chegar, eu não quero saber o futuro lá, porque é o que eu falei para você, tem muita gente que está olhando demais para o futuro e está esquecendo que não existe futuro sem consertar o presente. Então você vai olhar áreas da sua vida hoje que você sabe que precisam ser desenvolvidas. Então talvez você fale assim, pastor, eu falo muito bem para as pessoas, todo mundo olha para mim e acha que eu sou muito bom, mas só eu sei dos pecados que eu cometo. Talvez você é viciado em pornografia, talvez você é viciado em gastar. Tão ruim quanto assistir filme pornográfico e ficar se masturbando todo dia é você ir no shopping e não conseguir segurar a mão com o seu cartão de crédito. Aí talvez você fale assim, pastor, essas duas áreas aí eu tô de boa, mas você não consegue fazer um exercício físico, né? Eu fui no médico, né? Meus exames ficaram prontos hoje, o último exame fica pronto dia 8, né? E aí na semana do dia 8 eu volto no meu nutrólogo lá, que eu vou começar um processo lá de dieta, lá de reeducação alimentar. De novo eu vou começar. Por quê? Porque já tentei 10 vezes e eu não tive a paciência. Esse é um problema meu, né? Eu tô lidando isso com a minha cabeça. Esse imediatismo, né? Eu estou aprendendo a ser uma pessoa que planeja, estou aprendendo a ser uma pessoa que pensa a médio e longo prazo, porque eu sempre aprendi a ser um grande executor. Se você chegar hoje para mim aqui e mandar uma mensagem com um problema, a gente vai de fato solucionar esse problema. Essa é uma qualidade, né? Assim, vamos falar que é uma qualidade que eu desenvolvi ao longo do tempo, mas na medida que eu acostumei a ser uma pessoa que resolve tudo rápido e tem ideias criativas muito rápidas, eu comecei a ser uma pessoa que estava sem paciência com os processos. Então, exemplo, eu já faz uma semana que eu não peso, que eu não vou para a balança, porque todo dia de manhã eu ia lá e eu ficava pesando, e aí eu ficava agoniado e angustiado. Por quê? Porque eu ia na academia no dia anterior, fazia 1 hora de esteira, puxava ferro lá, só que aí chegava, não tinha mudado nada, muito pelo contrário, tinha aumentado 200 gramas, né? E eu percebi, né, que existiam algumas coisas que pela falta de paciência no processo eu não consegui criar uma estrutura, não é para de fato alcançar o meu objetivo, né, que é de fato perder a barriga aí, ficar com um montão de músculo lá e arrancar esse segundo queixo aqui, né, e ser de fato uma referência, né, para as pessoas. Qual o seu objetivo de vida, Leandro? Você pode perguntar para mim. Eu não tenho objetivo de vida de ser rico não, gente, e isso é muito claro para as pessoas, até porque a maioria dos recursos que vem para mim eu logo destino e abençoo alguém, né? Quero sim morar uma casa boa para minha família, ter um carro, né, bom, legal, mas não tenho essas pretensões aí de ser milionário não, né? Mas eu tenho uma pretensão para minha vida, que é ser de fato referência em todas as áreas para as pessoas, né? E eu percebi, como eu tô falando para você, que essa área é uma área que eu não tenho tido paciência, né? Eu vou lá, fiquei uma semana, não funcionou, vou comer um lanche, quer saber, eu vou comer uma pizza, já que não funcionou, eu vou comer mesmo. E aí qual é o problema? Eu não consigo construir uma estrutura. Então talvez essa seja a sua área também. Então vai colocar lá no seu papel, vai colocar, preciso trabalhar isso. Vai no nutricionista, vai no nutrólogo, comece na academia, ou então o seu problema está sendo a finança. E aí você não consegue criar uma estrutura, não é ali nas suas finanças, de sabedoria financeira, de gestão financeira, para que Deus possa de fato te colocar nos próximos níveis, né? Para que você possa gerenciar quantidades maiores, você precisa gerenciar quantidades pequenas. Lembra que esse é o princípio, né? Jesus estabeleceu, aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Mas qual é o problema? A gente não sabe ser fiel no pouco, a gente não sabe criar estruturas no pouco, mas a gente está querendo muito, né? Então, gente, não vai funcionar assim. Então, desculpa aí nessa manhã estourar o seu balãozinho, não é? Talvez falar contra aquilo que o seu pastor tem pregado de uma forma desequilibrada, porque não é porque existe um pastor que ele prega corretamente. Tem muito pastor falando aí só sobre velocidade, mas não está falando sobre estrutura. Tem muito pastor falando só sobre o futuro, mas ele esquece que o futuro não é simplesmente consequência daquilo que eu faço hoje. Não é, futuro é igual colheita, né? E colheita é igual semeadura no presente. Então tudo que importa para você hoje é aquilo que você faz no presente. Se você faz corretamente, cria essa estrutura que te prepara para aquilo que um dia lá na frente pode acontecer. Se você é negligente no seu presente, você não cuida dos talentos que Deus deu para você, das oportunidades, não é? Chega lá no futuro e você vai colher das decisões erradas hoje, tá bom? Então dá essa pensada aí, quais áreas da minha vida eu preciso mudar, quais áreas da minha vida eu preciso ser transformada, quais áreas da minha vida eu preciso criar uma estrutura. E eu tenho certeza que você fazendo isso
isso, coisas vão começar a acontecer. Devagar. Muitas vezes o processo é lento. Pastor, mas os de repentes de Deus? Gente, para você, de repente é o nome que a pessoa dá, né, quando o fruto sai da terra. Mas o problema é que quando a plantinha sai da terra não é o começo. Quando a plantinha sai da terra é uma etapa do processo. Tem muita coisa antes que acontece para que a árvore de fato brote da terra. Você precisou preparar a terra, você precisou colocar ali os nutrientes na terra, você precisou fazer o buraco na terra, você precisou lançar a semente, você precisou regar. Eu estou falando para você só aqui, ó, de uma forma assim bem superficial, de 5 processos que você precisou passar. Não é para que você ali estivesse vendo o feijãozinho sair da terra. E a gente gosta muito de falar o de repente, porque o de repente dá aquela ideia do que? Eu estou ali, me permito usar essa palavra, gente? Eu estou ali vagabundando, eu estou ali sem fazer nada, eu estou ali, né, com os pés para cima, deitado no sofá, não é, sem fazer a minha parte, e aí de repente o carro vai chegar na garagem, de repente o casamento vai chegar, de repente eu fico milionário. Gente, isso é mentira. Né? Mentira mesmo, mentira das feias. Infelizmente tem gente do povo da fé que fala isso, né? E cria-se zumbis, né? Que estão aí nessa expectativa. E vou falar uma coisa para você, de repente é o nome que a gente dá ao resultado de muito trabalho. E eu estou falando para você que eu estou comentando sobre 5 atitudes aqui, e eu não estou nem falando das dificuldades do dia a dia, porque tem dia que você vai levantar e vai estar sol para você cuidar da terra, mas tem dia que vai estar chovendo e chovendo demais, que você não vai conseguir cuidar como você deveria, talvez você fique impossibilitado. Tem dia que você vai estar com vontade, mas tem dia que você não vai estar com vontade, tem dia que você vai brigar com o marido, vai brigar com a esposa, vai ter uma notícia ruim, né? Então tudo isso aí vai dificultar o processo. Então a gente poderia falar que você faz muito, mas muita coisa antes de repente. Então, de repente só acontece na vida daquele que trabalha muito. Não é essa história de falei, morceguei, dormi e Deus te acordou, falou, ó, vem cá, acorda aqui, não é que eu vou fazer um de repente na sua vida. Isso aí não existe, né? Nenhum tipo de pregação de fé poderia ser extrema desse ponto aí, até mesmo você achar. E a gente fala que confissão, gente, é parte do processo. Né? Então, exemplo, eu devo falar, criei, por isso falei, 2 Coríntios 4,13, né? Então, confissão é uma parte, mas eu preciso tomar muito cuidado, porque eu não trabalho, eu não poupo, eu não ajo com sabedoria para com as minhas finanças, aí eu não dizimo, eu não oferto, e eu fico lá, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro. Gente, eu falo para você, não vai funcionar, muito pelo contrário, isso aí vai acabar sendo, né, um escândalo, porque as pessoas vão ver você falando, e não vai funcionar na sua vida. Então lembra, confissão faz parte? Faz parte, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque confissão não é um todo, confissão é uma parte, né? Então não adianta eu virar e falar assim, dinheiro vem, as minhas contas estão pagas, se naquele mês eu não dizimei, né? Se faz 3 meses que eu não oferto, né? Se eu nunca dou um presente para minha esposa e nunca compro nada para os meus filhos, né? Se eu sou mais generoso com quem está do lado de fora do que quem está do lado de dentro. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses extremos muitas vezes têm roubado, né, a sua vida aí de ser plena, né? E aí você vai lá, entra nesses extremos aí você só quer acelerar, você só quer, né, de fato os milagres acontecendo, e você esquece daquilo que é estrutura, tá bom? Então, que esse dia hoje mesmo seja um dia de repensar, reavaliar, seja um dia de você colocar aí no papelzinho quais são as áreas que você precisa melhorar. Escreve aí nas suas finanças o que tem que mudar, na sua saúde, talvez no seu casamento. Talvez ouvindo isso você percebeu que os seus relacionamentos não dão certo, não por causa dos outros, mas por causa de você. Sabe, lembra que Eva jogou a culpa na serpente, Adão jogou a culpa na Eva. Né? Quando não tinha ninguém mais culpar, né, a galera começa a culpar Deus. Então, na maioria das vezes, quando a gente culpa alguém de um erro, a gente só está jogando sobre o outro aquilo que é responsabilidade nossa. Né? Então, esquece o outro. Né? Olha para você, olha para suas estruturas, olha para aquilo que não está dando certo. Pastor, eu começo tudo e não termino. Não é culpa do seu professor que é chato, do seu marido que é ruim, ou do governo do Bolsonaro que não está dando certo. Para com isso, gente. Então, uma coisa para você, a gente como cristão vai prosperar independente de quem for presidente. Né? Se for Moro, se for Lula, Bolsonaro, se for Dória, não importa o que for, a gente como cristão, se praticar o princípio, vai prosperar. Claro que a gente vai orar e a gente vai votar certo, porque a gente não quer bandido, não é liderando o nosso país, né? E não adianta, se prescreveu a pena do cara lá porque o cara é idoso, isso não significa que o cara é inocente, só que significa que a lei, de fato, fala, ó, o cara é velhinho demais, não dá para mandar ele para cadeia. Então, tipo, você vai pensar um pouquinho melhor, né, sobre em quem você vai votar, mas independente,
não é de quem vai estar governando o país. Se você criar estruturas aí e fizer aquilo que é certo, a sua vida vai dar certo. Amém? Então pratique princípios, como a Cris falou aqui, não é? Tenha paciência, tenha perseverança e vai dar tudo certo. Amém, gente? Vamos orar então? Pai, te agradeço pelo dia de hoje, obrigado porque eu sei que aquilo que tinha que ser dito hoje foi dito, Pai. Eu sei que o Senhor queria tocar vidas com a palavra de hoje, porque eu sinto que saiu de uma forma tão leve, Pai. E obrigado mesmo pelo Kindle desligar, para a gente não ler o Pedras Preciosas de hoje, porque eu sei que essa palavra vai mudar destinos. Eu sei que essa palavra vai transformar histórias. Eu sei que essa palavra nos coloca, Pai, em um norte onde nós vamos superar desafios. Assim como a Anne hoje, Pai, venceu a noite, sem chupeta, Pai. Vencendo algo tão difícil para ela. Eu oro para que exista graça sobre as nossas vidas, para que a gente também abandone coisas. Para que a gente abandone essa necessidade de aceleração, que a gente abandone essas mentiras de que de repente as coisas acontecem e que a gente venha lembrar que existe um processo. Jesus não foi para a cruz de repente, Pai. Ele viveu uma vida de fidelidade durante 33 anos, passando por tudo, para que o fim das promessas se cumprissem. Que a gente venha lembrar, Pai, que se tudo na vida de Jesus teve um tempo, se a criação do mundo durou 6 dias e teve um tempo, por que é que as coisas vão acontecer na nossa vida do dia para a noite? Eu oro para que a nossa mente, de fato, Pai, expanda nessa manhã acerca disso. Tempo, paciência, perseverança, construção, Pai, de bases, princípios, assim como o homem precisava da terra para habitar, e o Senhor não criou o homem antes da terra, mas criou a terra antes do homem, que a gente venha lembrar que o Senhor, Pai, vem antes de todas as coisas, que fidelidade vem antes de frutificação, e assim, Pai, ao colocar as coisas no lugar certo, a gente venha desfrutar de uma vida diferente, transbordando nessa terra, acessando as bênçãos que já estão disponíveis para nós, como filhos mesmo, filho de um Pai amoroso que nos ama. Te agradeço, Pai, por um dia sobrenatural, um dia de avanços, rompimentos, um dia de colocar a casa em ordem, Pai, para que tudo aquilo que o Senhor tem preparado aconteça. Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu creio que aquilo que foi falado hoje, meu Deus, tem poder de mudar a vida das pessoas, né? Então você não pode deixar sem compartilhar. Meu Deus, né? Falo que aquilo que Deus falou aqui vai mudar a vida. Então eu vou deixar salvo aqui rapidinho no feed. Então você clica lá, manda nos seus stories, né, para a pessoa ver. Marca o meu arroba lá, o Leandro Machado, para eu ver que você, né, compartilhou e eu ficar feliz com isso. Mas também manda para a galera no particular. As pessoas costumam ver mais no particular. Então quem é aquilo que você lembra que precisa, né, no feed lá está escrito, né, compartilhar, né, lá aí você clica e dá para compartilhar no seu WhatsApp também, no grupo da família. Manda pro povo lá e vamos ensinar a galera a ter paciência, perseverança, ser fiel no processo para dar tudo certo. Gente, amo vocês, acompanhe aí os posts durante o dia que certamente vai edificar a sua vida. Fique com Deus, espero você amanhã, sexta-feira, último dia de devocional aí, porque depois a gente volta só segunda, né? E vai ser bom demais. Tenha um ótimo dia, prospere, avance e cresça no nome de Jesus.